Então, gente, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um momento nosso aqui, tá? Hoje eu vou fazer uma dinâmica diferente, como eu falei com vocês. Então, dispensei aquela parte toda, né, de apresentação, para a gente focar de fato na nossa legislação. Então, a aula 2, né, faz referência aí à Lei 9.900, na verdade, está escrito errado aí, 985. Corrijam no material de vocês, por favor, foi erro de digitação. Tá? Vou até consertar aqui. 985 de 2000, tá? Então, como eu falei ontem, quando a gente estuda a legislação, a gente também tem que pensar no contexto em que ela surgiu, né? De que forma isso pode determinar aí a instituição da lei, né? E no Brasil tem essa características. Normalmente as legislações que são promulgadas, elas estão em pautas já há algum tempo anterior, né? E ela vai aí, então, se fazer necessária para resolver algumas necessidades relacionadas à área em que ela vem fazer essa advertência, digamos assim. E sempre, sempre, sempre ela está conversando, ela está dando aí um feedback, um retorno às premissas que pede a nossa Constituição Federal de 88, certo? Oi, Débora, boa noite. Oi, Pro. Feliz que Distrai um você pouco chegou. aqui. Distrai um pouco aqui hoje, desculpa. Não, tranquilo. E aí, o que acontece? Nesse início dos anos 2000, né, depois que passou o processo de redemocratização, aí nós tivemos aí a Constituição Federal, lá em 88. Nos anos 90, teve aquela perspectiva de observar os mananciais, observar e, digamos que, categorizar até mesmo a questão dos profissionais da área ambiental, né? Temos as regulamentações aí das diversas profissões. Então, teve uma ascensão na discussão parlamentar sobre a questão ambiental no país, certo? Já adianto para vocês também uma questão bem interessante, que apesar, como eu falei ontem, de nem tudo ser cumprido, né, na íntegra como a gente gostaria com relação à legislação, o país ele é um dos mais ricos em termos de organização teórica sobre o tema. Talvez o país que mais tenha, de fato, uma organização na legislação com referência ao meio ambiente, certo? Então, ontem a gente viu um pouquinho com relação à lei, aos recursos, né, aí, hídricos, e hoje nós vamos ver sobre as unidades de conservação da natureza, tá? Então, de certa forma, está tudo interligado. Como a gente falou ontem, também tem a instituição de um sistema, então, a observância, né, das bacias hidrográficas, de como lida a questão dos afluentes, a organização da naturalidade dos rios, dos mananciais, a questão do consumo com relação a isso. Só que, se a gente parar para pensar, de fato, toda essa questão das bacias hidrográficas, né, das nossas nascentes, normalmente elas vão estar atreladas a alguma grande área em que está ali uma mata ciliar, que está envolvido um bioma expressivo, e que está associado também à nossa chamada biodiversidade. O que é isso? Diversidade de formas de vida, né? Que no Brasil é riquíssima e muitas vezes é bastante endêmica, bastante característica que só acontece aqui. Então, com isso, né, diante desse contexto do uso da água, que claramente na política de ontem a gente viu que é pensado para o consumo humano e pensado para o consumo de animais, se pensou assim, né? Tá, tudo bem. Então a gente tem que preservar a água para manter a sustentabilidade, manter para gerações futuras, mas eu tenho que preservar isso de alguma forma. E eu tenho que preservar os recursos que também usufruem dessa água, né? Quais são os recursos em termos de naturalidade mesmo que usufrui dessa água? A biodiversidade. Biodiversidade, quando a gente fala aqui, inclui também, então,
fauna e flora, né? Desde que, de fato, que a vegetação ela precisa ser conservada para poder manter essas nascentes, manter essas bacias de forma íntegra, certo? Então aí, nesse contexto bem breve que eu trago para vocês, né? Claro, tem muito mais coisa para a gente poder falar sobre isso. Surge a Lei 9.985, com certo aí, viu, Débora, que houve um erro de digitação no nosso material, de 2000, certo? E o que essa lei vem trazer? Basicamente, é uma lei pequena, como a de ontem, mas não tão pequena, a de ontem só tinha uns 3 páginas, né? Essa aqui, ela já consta em 9 páginas, certo? E ela vem instituir, então, o chamado Sistema de Unidades de Conservação da Natureza. Então, existe uma organização sobre áreas que devem fazer um processo de conservar aí os chamados recursos naturais, certo? Então, 9 páginas, eu disponibilizei para vocês também essa legislação. É importante que vocês leiam para a gente poder aí memorizar melhor a questão, né, do que está escrito na sua íntegra. Mas, como uma visão geral, né, como eu fiz a proposta para vocês, as unidades de conservação, o que são elas? Né? A gente começa a entender esse conceito, ou simplesmente também chamadas UCs, tá? Muitas vezes vocês vão ver essa sigla na prova, ou em outros contextos, são áreas com características mais naturais relevantes, instituídas, então, pelo poder público, né, pelo poder estatal, que tem, entre as suas finalidades, 3 questões, 3 conceitos: preservação, uso sustentável e recuperação dos ambientes naturais. Então, quando a gente fala de preservar, de preservação, de fato, preservar na mais naturalidade possível toda aquela formação biogeográfica, né? Toda aquela paisagem juntamente com seus recursos. O uso sustentável, ou seja, usufruir dos recursos que estão ali disponíveis, mas não em sua totalidade, de forma que eu consiga deixar parte dela ou situações para que ela possa se regenerar e garantir aí essa mesma condição para as gerações futuras. E em casos de mais agravados, né, em que eu já estou tendo uma perda considerável desses recursos, eu preciso desenvolver uma unidade de conservação, normalmente essa mais restrita para a abertura do público, mais restrita para o consumo, em que eu devo recuperar esses ambientes naturais. Tudo isso, então, esse conceito está previsto nessa legislação. Previsto como, Pro? Já nas instituições aí do primeiro capítulo, tá? Das disposições preliminares, que como eu falei para vocês ontem, toda legislação usualmente ela tem isso, se ela não está dividida em títulos, ela já está dividida em capítulos, em seções, e normalmente os primeiros capítulos é uma certa introdução sobre o tema, né? Inclusive eu faço aí a ressalva de que é interessante que vocês de fato consigam ler esse material, a lei na íntegra, né? Para os concurseiros a gente chama aí de lei seca, porque de fato ela vem trazer essa contextualização nos primeiros capítulos, que ajuda bastante a gente entender o conteúdo. E aí vocês não têm só a legislação, né? Apesar que ela vai contemplar conteúdos aí do edital de vocês da parte específica. Aí o que acontece? Nessa legislação, ela não é tão grande, como eu falei, ela tem basicamente 4 capítulos, tá? 4 capítulos curtos, mas com 22 artigos, sendo estes 22 artigos aí diferenciados em vários parágrafos, ou seja, em vários detalhezinhos, em várias complementações com relação ao que ele vem descrito, certo? Sendo que do capítulo 2 em diante, tem de forma muito expressiva falando sobre essa questão do Sistema Nacional de Unidade de Conservação. Então, o que é o sistema? Quais são as categorias? Né? Como eu diferencio as unidades de conservação? Quais são os nomes atribuídos a ela? Quem tem o poder de criar, de implementar e de gerar isso? Quais são os órgãos deliberativos que lidam com isso, tá? Tudo isso, todas essas questões estão discriminadas nessa legislação, certo? Mas aí
voltando ainda nessa questão do capítulo 1, lá nas disposições preliminares, como eu falei para vocês na introdução, é interessante que no artigo 2, ele vem trazendo conceitos que, inclusive, vai ajudar vocês nos outros itens, tá? Conceitos muito interessantes que estão previstos e que faz a compreensão ficar mais aprofundada sobre o que é uma unidade de conservação e o que são os processos chamados aí bioecológicos, ou seja, relacionados à biodiversidade e às interações ecológicas, os processos que acontecem na natureza, né? Então, alguns conceitos pautam, por exemplo, no que é unidade de conservação. Então, esse conceito que eu trouxe para vocês aqui não foi o que está na lei, mas é muito semelhante, está lá também nesse capítulo 1, tá? Ele vem trazendo o que é diversidade biológica, ou biodiversidade, como a gente chama hoje. Ele vem trazendo o conceito de preservação, proteção e conservação. Inclusive, tem uma diferença, tá, gente? Quando a gente fala proteção, a gente fala num processo de realmente proteger, observar como aquela paisagem, aquele recurso natural acontece na natureza e proteger para que ele não seja degradado. Quando eu falo conservar, eu estou falando de um manejo de uso que compreende muito mais além do que proteger, mas de fato preservar suas condições para que ele se perpetue, ele se garanta como é, certo? Então, lá nesse primeiro capítulo, vem falando sobre esses itens, né? Muito importante que vocês leiam, tá? Vem falando a especificação de cada um. Se vocês quiserem acompanhar aí, por exemplo, no artigo 2, inciso 1º, o que é a unidade de conservação? Um espaço territorial e seus recursos ambientais, incluindo as águas jurisdicionais, é o que eu falei, ou seja, inclui aquela percepção do uso das águas, com características naturais relevantes, legalmente instituído pelo poder público, com objetivos de conservação e limites definidos, sob o regime da administração, ao qual se aplicam garantias adequadas de proteção. Inciso 2º, conservação da natureza. Inciso 3º, diversidade biológica. O que é diversidade biológica, ou também chamada biodiversidade? Variabilidade de organismos vivos de todas as origens, compreendendo também ecossistemas terrestres, marinhos, aquáticos e os complexos ecológicos. Compreende a diversidade de espécies entre os ecossistemas. Espécies a gente entende aí como uma denotação de um organismo que pode ser vegetal, micro-organismo, que pode ser animal e por aí vai. Então, esses conceitos que vão aí pautar sobre o processo de gestão, de organização, de quem, como eu posso dizer, de quem organiza, de quem delibera, de quem faz esse processo aí de organização mesmo das unidades de conservação, vai pautar todo nesses conceitos. Então, essa implantação, esse gerenciamento, esta é a palavra, ele, antes de você entender o que é gerenciamento, né, que é o ponto de vista talvez mais importante aqui, que talvez também mais cai nas questões, mas é preciso você entender alguns conceitos que vai responder e vai te ajudar a entender os demais itens do edital, os demais assuntos que eles pedem para que vocês compreendam para responder às provas. Por isso que eu falo que estudar legislação, ela dá uma completude, ela dá uma noção base de você realmente responder praticamente aí, quase que, se não 100%, 90% da sua parte específica, se você realmente estudar com muito carinho, com muita profundidade, certo? Então, isso tudo está lá no artigo 2º do capítulo 1º, tá bom? O que acontece? Esses conceitos são importantes, mas ele não é a parte mais cobrada, né? Eu estou falando que ele é importante para o todo do conteúdo de vocês. Quando chega no capítulo 2º, gente, aí é de fato onde essa legislação, né, a legislação, ela vem pautar sobre o que é o Sistema Nacional de Unidades de Conservação, certo? Então, no artigo 2º também, ela vai trazer esse entendimento de uma série de situações, aqui no capítulo 2, né, de como é constituído esse conjunto
de conservação e fala que ele é constituído por unidades federais, estaduais e municipais, ou seja, as 3 esferas de observância aí, tá? Vem pautando sobre essa questão. Todos têm responsabilidade na criação, na organização ou no gerenciamento das unidades de conservação, objetivando o quê? Desenvolver ações que garantam a manutenção de todos esses conceitos que eu falei anteriormente, né? Principalmente o que? Recursos naturais e diversidade biológica, certo? Até aqui, amores, vocês estão entendendo o que eu estou falando? Como eu perguntei ontem, né, eu fico preocupada de estar acelerado. Vocês estão compreendendo? Sim, Tá tranquilo até aqui, né? tudo certo. Pronto. Qualquer coisa pode me parando, viu? Por quê? Porque eu sei que são muitas informações, talvez eu traga algum termo que para vocês não está muito comum, né? No dia a dia de vocês, e aí vocês podem estar me parando e me perguntando, certo? Então, vamos lá. Já no capítulo 2, a partir do capítulo 2, não desprezando o capítulo 1, tá? O que eu quis dizer que o capítulo 1 é importante que vocês leiam e façam uma correlação, façam esse parâmetro, inclusive, com o edital, do que pode ajudar a compreender de conceitos com relação aos outros conteúdos do edital. Mas se tratando da lei seca, do entendimento da lei, é a partir do capítulo 2 que talvez as questões serão mais cobradas. Por quê? Porque vem falando de fato do que é o sistema. Então, o artigo 3º, ele vem falando que o Sistema Nacional é essa constituição dessa organização das unidades pelas 3 esferas do governo, certo? Ou seja, tanto o município, quanto o estado, quanto a federação, a União, ou até de forma compartilhada, tem responsabilidade pelo meio ambiente de forma comum e especialmente por unidade de conservação dentro do seu território, certo? E aí, é interessante que o artigo 4º, ele vem pautar os objetivos disso. Quais são os objetivos? Basicamente, é o que? Assegurar, promover, proteger, contribuir, tá? Com os conceitos, com a manutenção da especificidade dos conceitos que vocês viram, né? Virão e que a gente viu anteriormente. Por que eu estou falando isso? Porque nessa parte aqui, ó, que de fato tem o desenvolvimento de ações ou chamadas também intervenções das políticas públicas para garantir a ocorrência da criação e gerenciamento dessas unidades de conservação, certo? Não sei se vocês perceberam, mas na minha fala tem falando verbos, né? Então, por exemplo, inciso 1º, contribuir para a manutenção da diversidade biológica e dos recursos genéticos. O contribuir é um verbo infinitivo, né? Uma ação que eu preciso ter. Segundo, proteger as espécies ameaçadas de extinção no âmbito regional e nacional. Ou seja, é uma ação concreta, é uma intervenção que o Estado, seja ele Estado que eu estou falando aqui me referindo à questão de organização política, né? Que tem por responsabilidade contribuir, fazer isso acontecer, sob o aspecto aí de onde ele está implementado no sistema, certo? Então, o artigo 4 ele vem pautando isso. E aí é interessantíssimo, também precisa dessa leitura mais aprofundada, né? Mas, basicamente, vocês entendendo que o artigo 4 ele vai desenvolver ações ou chamadas intervenções, políticas públicas, aí você começa a perceber. Ah, então esse sistema aqui, ele tem que desenvolver ações, técnicas, ferramentas. Ele tem que usar de atributos. Para isso, ele precisa de o quê? Conhecimento teórico, prático, participação da comunidade e pessoas que estão responsáveis por isso, né? Que são chamados agentes públicos. E aí é onde vai entrar os fiscais ambientais, os analistas ambientais, né? As pessoas à frente de associações, organizações não governamentais, que vão, inclusive, formar o que a gente viu ontem, que é o chamado comitê, tá?
aqui essa legislação ela não vem pautando especificamente do comitê, mas trabalha de forma conjunta. A partir do momento que eu tenho uma política nacional de recursos hídricos, se eu estou lidando, por exemplo, com uma unidade de conservação e que está dentro de um bioma muito característico, que está dentro de nascentes, de uma bacia hidrográfica que, inclusive, responde ao consumo humano naquela região, eu já estou também trabalhando com esse comitê, tá? Ou com esses conselhos regionais, conselhos federais, como a gente viu. Não foi assim? A gente viu ontem. Lembrando que o comitê é de ação local, tá? Então, aqui já está tudo relacionado. Não pense que a gente está em caixinhas, não. Sempre a gente está vendo tudo ao mesmo tempo, certo? Então, aqui nós temos já atuações relacionadas a essa questão da intervenção aí concretas com relação aos objetivos e que vai atuar normalmente de forma participativa com os comitês regionais, certo? Vamos lá. Seguindo ainda no capítulo 2, nós temos aí o artigo 5º que tem que como função reger as chamadas diretrizes do sistema. Como eu comentei também, quando a gente fala de legislação, a gente sempre tem aí ou princípios, ou diretrizes, ou os dois juntos, tá? Como eu estou falando de diretrizes, eu estou falando de um processo de asseguração. Aí é muito mais do que a intervenção, as ações que os verbos vêm me condicionar a garantir esse uso desse recurso, essa criação dessa unidade, tá? As diretrizes, elas são representações maiores, elas são as assegurações, os incentivos, a busca, a completude dessa questão da ação, de forma que a gente vai buscar, dentro das diretrizes, que está no artigo 5º, falar sobre um processo aí de mais formal, digamos assim. É como se eu fosse pautar em cada um dos tópicos uma formalização para poder assegurar o que os objetivos vêm pedindo, o que essa questão anterior vem me exigindo com relação às ações concretas, certo? Até aqui tá tranquilo? Tá dando para entender? Para mim, sim. Como eu falei com vocês, eu estou tentando trazer uma forma diferente de vocês entenderem como estuda uma legislação, porque o decoreba para concurso, principalmente de última hora, assim, ele não funciona, a não ser que você responda muitas questões. Uma dica é você responder muitas questões olhando a legislação, né? Mas como eu sei que vocês têm que estudar outras coisas também, então a ideia é que você perceba que mesmo sem um aprofundamento teórico detalhado de decorar artigo por artigo, eu entendendo a legislação, eu vou conseguir responder aí muitas questões baseado nessa compreensão geral, certo? Então, vamos lá, vamos continuar. O artigo 5º, então, vem falando sobre essas diretrizes, tá? Dentro dessas diretrizes, nós temos, por exemplo, primeira, assegurem que no conjunto das unidades de conservação estejam representadas amostras significativas e ecologicamente viáveis das diferentes populações, hábitats e ecossistemas do território nacional e das águas jurisdicionais, salvaguardando o patrimônio biológico existente. Segundo, outro exemplo, assegure os mecanismos e procedimentos necessários ao envolvimento da sociedade no estabelecimento e na revisão da Política Nacional de Unidade de Conservação. 4. Mais um exemplo significativo de diretriz. Então, busquem o apoio e a cooperação de organizações não governamentais, as ONGs, de organizações privadas, empresas, então, que já trabalham com o meio ambiente, e pessoas para o desenvolvimento de estudos, pesquisas científicas, práticas de educação ambiental, atividades de lazer e de turismo ecológico, monitorando a manutenção e outras atividades de gestão. Então, o que vem pautar as diretrizes? Eu venho colocar ações
mais assertivas com relação aos meus objetivos, que são ações concretas, para poder fazer com que isso meio que saia do papel e isso seja registrado, tá? Então, as diretrizes, ela tem essa característica de você realmente promover uma situação ali, uma organização de alcance dos objetivos, certo? Vamos lá, seguindo então. Aí, temos o artigo 6º, tá? O artigo 6º, gente, ele é extremamente importante do ponto de vista de gestão pública. Por quê? Porque ele vem pautar sobre quem são os órgãos que realmente gerem essas unidades de conservação e suas atribuições. Então, por exemplo, questão do IBAMA, do ICMBio, né? A própria Secretaria do Meio Ambiente local, provavelmente serão onde vocês vão trabalhar. Então, essas questões de quem está por trás, dentro da organização pública, ela está pautada lá no artigo 6º. E aí eu trouxe na íntegra para vocês, porque aqui provavelmente pode ser algo bem cobrado. Não estou dizendo que as outras não serão, tá? Não é isso, mas eu estou tentando trazer para vocês o que é mais importante. E aí a gente observa, né? Quais são os órgãos que gerem essas unidades? O órgão consultivo e deliberativo. O que é isso? Que registram normas, resoluções, organizações dentro das especificidades de cada unidade de conservação. Lembra que eu falei para vocês ontem, a gente estudando até a outra lei, que temos normas gerais, que normalmente está atribuída a cada legislação, cada temática que a gente está vendo e vai ver, mas dentre a questão do meio ambiente ela é muito complexa. Então, não tem como eu, por exemplo, colocar objetivos específicos, situações muito específicas, porque cada local, por exemplo, cada unidade de conservação, a depender do bioma que ela está inserida, do território que ela está inserida, logicamente ela vai ter a sua especificidade, né? Na região de vocês aí, a gente já tem mais a questão voltada para outro bioma, diferente, por exemplo, do litoral, certo? Então, o CONAMA, ele é o Conselho Nacional do Meio Ambiente e ele é o órgão consultivo e deliberativo, ou seja, as especificidades para as unidades de conservação que existe aí, fica com responsabilidade dele, né? Com atribuições de o quê? Ó, acompanhar a implementação, por exemplo, de um sistema, tá? De um sistema de criação ou desenvolvimento, ou mesmo de gerir uma unidade que já exista, certo? Quem é o órgão regulador central? Aí não tem para onde fugir. Esse aqui é o mais fácil que tem, é o MMA que a gente fala, o Ministério do Meio Ambiente, né? É ele, enquanto ministério, a gente já pensa na questão aqui, União, vocês, isso aqui está mais tranquilo para vocês memorizarem, tá? Tem a finalidade de coordenar o sistema. Então, inclusive, quem é que coordena o conselho também é o meio ambiente. É o Ministério do Meio Ambiente. Porém, quem é que tem autonomia consultiva de deliberar sobre as especificidades de cada unidade? É o CONAMA. Não é que ele está maior e passa por cima do Ministério, mas ele tem uma autonomia, ele é uma autarquia, ele tem uma autonomia maior, certo? Quem são os órgãos executores desses objetivos, dessas ações, ou melhor dizendo, dessas diretrizes? Os dois mais expressivos, Instituto Chico Mendes da Conservação e o IBAMA, tá? Esses, inclusive, o IBAMA era uma coisa só antigamente. Hoje o IBAMA, eles se dividiram, né? Porque o Instituto Chico Mendes, ele tem uma especificidade muito voltada para questões de educação ambiental. E o IBAMA é um órgão mais regulatório com relação às infrações e às ocorrências dentro dessa unidade. Mas ainda a gente não vai ver isso hoje, certo? Então, em caráter supletivo, os órgãos estaduais e municipais também são órgãos executores, né? Então, órgãos municipais aqui a gente coloca o próprio núcleo ou a própria secretaria do meio ambiente do município, com a função de implementar o sistema e o que, se já existir essa unidade de conservação, subsidiar as propostas de criação
e administrar isso, né? Dentro, logicamente, da sua esfera de atuação. Certo? Até aqui tá tranquilo? Posso seguir? Isso que é importante, tá? Onde é que tá isso, Pro? Isso aqui, ó, voltando, artigo 6º do capítulo 2, vem falando sobre a questão dos órgãos ambientais que gerem as chamadas unidades de conservação. O que são mesmo unidades de conservação? São áreas com características naturais instituídas pelo poder público, ou seja, um ambiente natural que eu simplesmente reservo de forma ali, geográfica um território com uma finalidade de observar sua preservação, o seu uso sustentável e por aí vai. Posso seguir, não posso? Lembrando que a gente tem hoje muitas questões, tá? Muitas questões. A gente que eu vou ter 10. Posso seguir? Tá tranquilo para vocês? Por mim pode. Pronto. Gente, se tiver dúvida, pode parar, tá? Eu também não sei tudo. A gente sempre tá aprendendo alguma coisa. Mas o objetivo é esse, é que vocês realmente aprendam esse contexto aqui. O objetivo é maior, é aumentar o número de questões, né? Conseguir acertar o maior número de questões possíveis na prova. Vamos lá, 4 capítulos importantes, tá? O segundo, ele é muito importante no sentido dele formular o que é o sistema, trazer os seus objetivos. O terceiro talvez seja o mais expressivo nessa questão de pautar agora o que seriam essas unidades de conservação em termos de exemplos, certo? Então, o capítulo 3, ele vem trazer as categorias de unidades de conservação. Ele falou que era, mas é no capítulo 3 que, a partir do artigo 7º, que eu venho aí colocando quem são essas unidades em forma de exemplos, tá? As unidades de conservação integrantes do Sistema Nacional de Unidades de Conservação são basicamente duas, que se ramificam. Então, eu tenho primeiramente unidades de proteção integral e unidades de uso sustentável, tá? São dois termos que a gente tem que separar. Quando a gente fala unidades de proteção integral, então, como a própria palavra já vem colocando, essa questão do integral, ela vem trazendo uma ideia de organização, né? Ela vem trazendo uma ideia de perpassar por vários tipos de conceitos, mas uma organização aí, uma situação global, uma situação inteira. Então, quando eu falo unidades de proteção integral, então eu viso integrar, eu viso cuidar, proteger os meus recursos, a minha biodiversidade, tudo que nela lá está relacionado de forma contextualizada, de forma ampla, certo? Quando eu falo unidade de uso sustentável, normalmente não que ela seja mínima em termos de tamanho, mas eu estou me limitando a falar que é uma unidade de uso que eu tenho eu enquanto ser humano tenho uma autonomia maior de usufruir dos recursos que lá ela tem, certo? Na prática, gente, a questão de infração dos órgãos, ações dos órgãos deliberativos, ações aí dos agentes públicos, né, dos fiscais, dos analistas, está mais pautada para onde? Para a primeira, unidade de proteção integral, certo? Inclusive, as questões normalmente vão perguntar mais sobre elas, unidade de proteção integral. Acaba que a de uso sustentável, muitas vezes, são mais esquecidas, tá? Então, eu só estou falando como dica mesmo para a questão de prova. As unidades de proteção integral é composta por categorias. Então, ela se subdivide. Né? Lá no artigo 7º eu tenho as categorias de unidade. Basicamente, são duas: unidade de proteção integral, unidade de uso sustentável. E dentro da unidade de proteção, eu ainda tenho mais uma especificidade de exemplos aí. E aí, esse capítulo 3 vem falando exatamente dessa diferenciação. Quem são essas unidades de proteção integral? Lembra que o integral
eu vou usar o quê? Proteger o todo, proteger todos os recursos da biodiversidade, os aspectos que lá possui. E aí, quem são elas? Estação ecológica, reserva biológica, parque nacional, monumento natural e refúgio de vida silvestre. Vou tentar falar um pouquinho de cada uma, mas de forma assim bem sucinta mesmo, bem rápida. A ideia é que vocês leiam, porque tem dentro dessas pautas aí tem as especificidades, os detalhismos que diferenciam um do outro, certo? Já o grupo das unidades de uso sustentável, não que não seja cobrada, tá? Mas ela é diferenciada no sentido de que nós temos a chamada APA, né? Então, quase todas as regiões, por exemplo, de campo aberto, que a gente vê nas estradas, são APAs. A gente tem área de interesse ecológico, a gente tem as florestas nacionais, a gente tem reserva extrativista, reserva de fauna, reserva de desenvolvimento sustentável, reserva particular de proteção, do patrimônio natural. Essa aqui também é bem falada. São as chamadas RPPNs, tá? Normalmente elas estão associadas aí às grandes fazendas, grandes locais fundiários de produção. E aí, nessas grandes fazendas, nessas grandes empresas que trabalham com produção agropecuária ou agrícola, ela tem que ter uma especificidade de reservar um patrimônio, um território ali natural, né? Para manter a fauna, a flora, a biodiversidade e os recursos daquele local. Então, como já falo, né, particular é de cunho privado mesmo, certo? Mas vamos lá. Vamos lá. Ah, aqui já tem as questões, né? Vamos pautar um pouquinho sobre cada uma, certo? Se vocês pegarem a legislação que eu mandei para vocês, pode abrir o PDF aí, vocês vão ver que lá na página 4, nesse artigo 7º, vem falando essa diferenciação, certo? Basicamente, da página 4 até a página 9, ele vem falando sobre as diferenças, as especificidades de cada grupo, de cada um, né? Então, nas unidades de proteção integral, eu tenho estação ecológica, reserva biológica, parque nacional, monumento natural, refúgio de vida silvestre. Professora, que desespero, como é que eu vou decorar isso? Calma. Inicialmente, claro que é importante você tentar memorizar, mas não estou dizendo que você tem que decorar de um dia para o outro. Se você sabe que é a unidade de proteção integral, a intenção é que você lembra que integral vai cuidar do todo, ou seja, independente do nome, eu tento associar esse nome com algo que está cuidando de algo maior, de algo mais complexo, certo? E aí, no artigo 9, eu tenho falando, por exemplo, a estação ecológica tem como objetivo a preservação da natureza e a realização de pesquisas científicas, tá? Então, essa questão da pesquisa científica, ela já é uma especificidade muito grande relacionada à estação ecológica. Lembra que estação é um ponto de parada, né? É um ponto ali de parada, de transição. Então, ecológica é um ponto de observação, tá? Já pode ter uma relação aí com essa questão das pesquisas científicas. Ainda nesse artigo, ela vem colocando, né, alguns detalhismos, como, por exemplo, que ela é de domínio público, que tem o objetivo para a educação, que não é qualquer pessoa que pode visitar a estação ecológica, né? Que são permitidas algumas alterações nessa estação para restauração, para manejar as espécies que ali estão presentes na natureza, né? Como é que essas coletas, como é que a universidade, por exemplo, pode coletar dentro da estação ecológica? Então, ele vem trazendo essa pauta que no momento aqui não cabe eu estar falando em tanto detalhismo para vocês, por isso que eu faço questão da leitura, tá? Mas dá para vocês perceberem agora que a estação, então, é um ponto de parada, usualmente para a preservação da natureza, associada com pesquisa científica, certo? Aí, seguindo os artigos, então, esses artigos, até o artigo 22, gente, vem falar das especificidades, dessa diferenciação de cada um que eu coloquei aqui, tá? E aí, no artigo 11, vem falando o que é um parque nacional. Então, o parque nacional,
eu já tenho observância de uma paisagem, eu já tenho, assim, as atividades mais recreativas, eu já tenho ações de educação ambiental, eu já posso desenvolver um turismo, né? Então, parque, lembra dos parques mesmo de visitação? Normalmente, inclusive, os municípios gostam muito, né, de implementar essa questão de parques municipais. Por quê? Porque lá eu posso ter um contato maior com a população pode visitar, certo? E aí eu vou seguindo. Se vocês forem olhando, descendo e adiante, lá no artigo 12, vem falando o que é monumento natural. Então, cada artigo aí agora vai pautar sobre um. Né? O monumento, então, tem o objetivo de preservar os sítios naturais, as singularidades, as belezas. Então, sabe aquela ideia de monumento ou patrimônio natural da humanidade? Então, o monumento está relacionado a isso também. É algo que é tão belo que eu tenho essa característica de poder falar da sua beleza, tá? Monumento você pode associar a beleza e por aí vai. Certo? Então, cada artigo, a partir de agora, vai tratar de uma categoria específica, certo? Quando chega no artigo 14, ele vem falando sobre as categorias de unidade de conservação. Cadê? Vou botar aqui, unidade de conservação. Lembra que eu tenho duas grandes categorias, unidade de proteção integral e unidade de uso sustentável, tá? Quando eu chego, então, nas unidades de uso sustentável, deixa eu destacar aqui para vocês, aí eu tenho outro ponto, ela subdivide, né, em outras grandes nomenclaturas aí de unidade de conservação. Aí você fala assim, professora, que difícil, mas o que acontece? Unidade de uso sustentável também eu já tenho um contato maior com a questão do consumo, tá? Consumo humano. Desde que esse consumo humano não fique restrito a somente garantir aí a minha, seja bom para um lado, né? Mas que de fato eu consiga preservar, conservar o maior número de recursos naturais possíveis, que eu consiga de fato elevar essa questão de dividir isso, deixar a sustentabilidade para as gerações futuras. Certo? Então, aí, a partir daí também, cada artigo vai falar. Artigo 15. A área de proteção ambiental é uma área de geral extensa, com certo grau de ocupação humana, a APA, né? Como eu falei com vocês anteriormente, todas essas áreas abertas que a gente vê nas grandes estradas, normalmente já são consideradas APAs, né? Haja visto que o nosso país, ele tem uma amplitude muito grande de áreas abertas, de uma vegetação muito expressiva, né? de uma natureza muito peculiar. Então, cada vez mais, aí eu falo já, né? A prática é diferente da teoria, mas cada vez mais a questão da legislação ambiental, ela visa ter esse cuidado aí de pelo menos teorizar isso, de organizar isso da forma mais, como é que eu posso dizer, conservativa possível, certo? Então, gente, basicamente com relação à unidade de conservação, é isso que eu tenho para falar no momento no sentido de teoria, né? Porque nas questões eu posso estar aprofundando algumas outras coisas com vocês, certo? Então, se puderem fazer a leitura, ótimo. Se não puderem, não se desesperem, não fiquem culpados com relação a isso, né? Por quê? Porque o objetivo é que vocês compreendam para responder de forma mais assertiva possível. Capítulo 4, tá? Eu só tenho o artigo 22. Ele vem falar sobre os atos de poder, né? Então, da criação, implementação e gestão das unidades. Os órgãos deliberativos, vocês já conheceram quem são. E aí, no artigo 22, ele se diferencia em vários parágrafos. E esses parágrafos vêm falar, por exemplo, quem é que cria a estação ecológica, né? Ela é obrigatória? Ela não é? Quem é que vai regulamentar isso? Então, são as especificidades desse processo de gerenciamento, certo? Que eu também não coloquei aqui no material, para que não ficasse algo tão cansativo, tão expressivo para vocês, certo? Qualquer coisa, logicamente, a gente está aqui, o grupo é para isso.
né? Para a gente poder estudar e tirar as dúvidas. Essa abordagem que eu comentei com vocês, a ideia, né, inclusive do projeto é essa, sempre uma abordagem geral. Ficou clara para vocês? Tá tranquilo? Até aqui? Tá sim. Tá? Para Lucas também, para Débora. Tudo certo. Qual a ideia agora, né? No decorrer da hora, nós vamos então avançar para as questões, né? A maioria são da banca, eu nem coloquei a especificidade que hoje já a maioria já são, já consegui. E aí, a gente vai tentando responder, que é dessa forma que não tem para onde correr. Concurso é assim. A melhor forma de estudar, gente, para concurso é por meio de questões. Tá? Então, a gente vai respondendo. Se tiver alguma coisa que eu preciso lembrar e voltar na lei, eu vou falando com vocês. Certo? Não se culpem, porque realmente também não vai dar tempo ver tudo. Tudo, quando eu falo assim, não só comigo. Né? O edital ele foi muito rápido. Então, não vai dar tempo você ver tudo. Você tem que buscar uma estratégia. O que a gente está fazendo aqui é uma estratégia de assertividade maior em pouco tempo. Certo? Então, aí agora eu vou diminuir um pouquinho aqui, para a gente alcançar a questão da leitura. Tá? Nós temos aí, acho que são 10 questões. Então, botei aí algumas questões para a gente poder resolver. Primeira questão. No âmbito do Sistema Nacional de Unidades de Conservação está a Estação Ecológica, que integra o grupo de unidades de proteção integral. Então, ele já colocou a categoria que ela faz parte. A Estação Ecológica possui como objetivo, letra A preservação integral da biota e demais atributos naturais existentes em seus limites, sem interferência humana direta ou modificações ambientais, excetuando-se as medidas de recuperação de seus ecossistemas alterados e as ações de manejo necessárias para a recuperação e preservar o equilíbrio natural, a diversidade biológica e os processos ecológicos naturais. Letra B. A estação ecológica tem como objetivo, não perca isso em vista, tá? Lembra do que está pedindo enunciado. Risquem. Letra B. Preservar sítios naturais raros, singulares ou de grande beleza cênica. C. Proteger ambientes naturais onde se asseguram condições para a existência ou reprodução de espécies ou comunidades da flora local e da fauna residente ou migratória. D. A preservação da natureza e a realização de pesquisas científicas. Então, se eu voltar à questão aqui, qual é o objetivo da unidade de conservação do tipo de estação ecológica? Qual que vocês abordariam? A letra A. Eu acho, né? Eu também acho que é a letra A. Na verdade, essa aqui é a letra D. D? D. Basicamente, ela só precisa da preservação da natureza e, estação, ponto de estudo. Tá? Associa essa palavra com ponto de estudo. Realização de pesquisas científicas. Vamos ver por que as outras não são, tá? A letra A, de fato, ela faz sentido. A estação, ela já fazendo parte aí como unidade de proteção integral, ela precisa da preservação integral da biota e demais atributos. Até aqui, ok, tá? Mas essa palavra, inclusive, biota, ela está em desuso, porque biota, ela está muito relacionada à vida menos complexa, tá? E hoje a gente tem uma biodiversidade. Então, essa palavra aqui, ela já desmistifica essa letra A, ela já faz com que eu não a considere, certo? Aí eu falo, né, que a preservação integral da biota e demais atributos naturais existentes em seus limites, sem interferência humana. Apesar de eu não poder fazer a visitação, dela ser bem restrita, mas não tem como eu fazer pesquisa também sem uma interferência direta, certo? Então, aqui também já está errada por isso. Além de medidas de recuperação de seus ecossistemas para preservar o equilíbrio natural. Na verdade, ela é
as unidades de conservação que talvez esteja mais intacta, justamente porque não pode entrar visitação externa, né? A não ser a questão da pesquisa científica, certo? Então, a letra A ela não responde a esse objetivo do que seria a estação ecológica. Letra B, preservar sítios naturais raros, singulares ou de grande beleza cênica. Quando eu falo de beleza, normalmente eu vou associar a questão do monumento, certo? Do tipo de monumento. Então, a B também não é. E a letra C, proteger ambientes naturais onde se asseguram condições para a existência ou reprodução de espécies ou comunidades da flora local e da fauna residente ou migratória. Eu não vou pensar só na biodiversidade local e eu também não vou pensar só na fauna, ou seja, nos animais que estão externos. Eu preciso também dar conta dos animais que estão daquele ambiente, certo? Então, por isso, a C não responde a estação e, na verdade, não vai responder a nenhuma unidade de conservação. Ela é totalmente errada. Tranquilo? Não se desesperem, é assim mesmo. A gente erra para acertar. Podemos seguir? Então, letra D é o gabarito da primeira questão, certo? Vamos lá para a segunda? A banca também adora essa questão de relação, tá? Ó, relacione os termos a seguir, definidos pela lei número 9.985, às respectivas descrições. Percebam que isso aqui está relacionado ao primeiro capítulo. Se trata dos conceitos, tá? Então, vamos lá. Primeiro, preservação. Segundo, recuperação. Terceiro, restauração. Se eu conseguir entender o conceito de cada palavra, o que quer dizer de fato cada palavra, eu vou ter uma assertividade bem potencializada com relação a acertar essa questão. Mesmo se eu não conheço dessa lei ou se eu não li o primeiro capítulo. Vamos fazer o teste aqui agora. Ó, primeiro item aqui, restituição de um ecossistema ou de uma população silvestre degradada a uma condição não degradada, que pode ser diferente de sua condição original. Gente, eu já botei as questões aqui que já estão no modelo da prova também, viu? Normalmente vão vir assim, em colunas. 2, segundo parênteses, na verdade. Restituição de um ecossistema ou de uma população silvestre degradada ao mais próximo possível da sua condição original. Terceiro parêntese, conjunto de métodos, procedimentos e políticas que visem a proteção a longo prazo das espécies, habitat e ecossistema. Dentro de uma questão enumerada em ordem, assinale a opção que indica a relação aí correta. Qual que vocês acham que é a correta? Eu acho que é a D. Dá para confundir um pouco, né? Recuperação com restauração. Isso! Mas a ideia é de saber diferenciar esses dois mesmo. Muito bem, Débora. Letra D. Mais alguém? Então, ó, primeiro eu vou identificar quem é o primeiro item. Restituição de um ecossistema ou de uma população silvestre degradada a uma condição não degradada, que pode ser diferente da sua condição original. Isso é restaurar ou isso é recuperar? Eu já sei que é um dos dois, não é isso? Vamos fazer o teste como se vocês respondessem na prova mesmo. Se eu estou falando de restituir em uma situação, um ecossistema, uma condição que já está degradada, né? Mas que não é na condição original, então eu estou falando de recuperar, não é isso? Porque restaurar, eu iria restaurar a condição original. Então, quando eu coloco 2, eu já tenho certeza que o primeiro parênteses é 2. Então, eu já vou por eliminação, ó. Lá na prova, eu já vou falar, essas aqui não contam para mim. Não conta para mim, então eu já vou considerar aí a C ou a D, certo? Forma de
responder a prova por eliminação. Muitas vezes também dá certo. Vou para o segundo parênteses. Aí agora eu preciso decidir se está me falando aí de um processo de restauração ou de uma preservação, certo? O segundo, ó, restituição de um ecossistema ou de uma população silvestre degradada ao mais próximo possível da sua condição original. Eu estou falando de o quê? De uma Restauração. restauração, perfeito. Então, eu já vou colocar aqui o número 3, né? Então, aqui, gente, muito tranquilo. Eu já sei, a partir da diferença desses dois conceitos que eu estou percebendo que vocês já dominam muito bem, isso é ótimo, eu já consigo chegar, de fato, na minha resposta, né? É só não for muito afoito na prova, não for muito desesperado, conferir direitinho, pronto. Consegui diferenciar o primeiro, eu já sei que é a letra, que é o número 1, certo? Então, é isso mesmo, a questão 2, letra D. Podemos seguir? Vou seguir. Analise as afirmativas abaixo e a respeito das áreas de proteção ambiental, uma das unidades de conservação estabelecida pela Lei 9.985 de 2000, tá? Então, eu já estou falando de um tipo, uma categoria, né? Aí ele quer saber, primeiro, são áreas exclusivas de domínio público? 2, são áreas de proteção integral com medidas restritivas? 3, não são permitidas visitas públicas? 4, pesquisas científicas serão permitidas pelo órgão gestor da unidade ou pelo proprietário, observadas as exigências e restrições legais. 5. A APA deverá possuir um conselho presidido pelos membros do órgão gestor e constituído por presidentes da região, membros de órgãos públicos e organizações da sociedade civil. Aí a gente vai seguir na questão quais estão corretas, tá? Qual desses itens aí vocês consideram como correto? Existe mais de um correto? Qual que não faz sentido nenhum? Vocês anotaram o quê? Ou anotariam o quê? 3. Qual que vocês acham que é o gabarito? Nessa eu fiquei um pouco em dúvida. Normal, tranquilo. Mas na hora de chutar aí, não tem pra onde correr, eu tenho que marcar alguma lá, né? Que eu não vou deixar meu gabarito em branco. Qual que eu marco? Qual que vocês marcariam? Tem medo de errar não, meninos. O momento de errar é agora mesmo. Lucas também. Melhor errar agora. Vamos voltar aqui. Espera aí. Essa é a 4, não é isso? É a 4. Não, é a 3. É a 3. É isso, é a terceira questão. Qual que vocês acham dessas assertivas aqui que está correta? Qual que vocês tirariam? Que não está relacionada de forma nenhuma à APA? Ai, tô em dúvida. Eu acho que eu tiraria a primeira, porque são áreas exclusivas de domínio público. Acho que não. Excluiria a primeira. Não sei, né? Mais alguma? Tô em dúvida. De fato, a primeira eu vou excluir, tá? Tá certo, não são exclusivas. Ó, tenha cuidado quando tiver essas palavras assim, não sempre, mas na maioria das vezes tá errado. Quando tem assim apenas, exclusivamente,
Sabe? Tá errado. Então, aqui, de fato, não são áreas de domínio público. Eu também tenho APAs, né? Eu também tenho unidades de conservação do tipo, que são áreas de proteção ambiental, como eu até falei para vocês, é muito visto nas estradas que a gente tem aqui, especialmente do nosso estado, que está sob domínio privado também. Então, essa aqui já está errada. Então, com isso, eu já posso eliminar. Ó, eu já vi que é apenas um, eu já posso eliminar, já falar, isso aqui não tem sentido. Essa C também eu já posso eliminar. Então, eu já sei que a A e a C não são, tá? Já me ajuda. Vamos voltar lá. Qual mais? São áreas de proteção integral com medidas restritivas, meu povo? Eu tenho medidas restritivas na área, pensem no que eu estou falando, ó. São áreas, estou falando uma questão comum para poder vocês associarem mesmo na hora da prova. Áreas de proteção ambiental normalmente são grandes ambientes abertos, né? São muito vistos nas nossas estradas, próximas às regiões das matas das nossas estradas, né? São áreas de proteção abertas, né? Que simplesmente o poder público, esses órgãos deliberativos, eles fizeram o quê? Eu vou colocar isso aqui, né? Em pauta de que eu preciso proteger. Eu não posso deixar qualquer pessoa sofrer de qualquer jeito, mas está lá, estão abertas, certo? Então, elas não têm medidas restritivas. Eu posso entrar, eu posso sair, certo? Eu posso usufruir daquela área, nem que seja para trânsito, né? Para ir de um ponto a outro, certo? Então, a letra D. Então, a 2 eu já sei que também não é, eu já excluo por eliminação. E aqui também. Então, rapidinho, ó, já chega a resposta, tá? Que é, de fato, a letra D. Agora, vamos ver por que as outras são. A letra D me diz que, ó, apenas a 4 e a 5 são verdadeiras. Então, vou destacar aqui também em verde para vocês, tá? E eu vou entender, ó. Não são permitidas visitas públicas. Não. Da mesma forma que a 2 eu falei com vocês, né? Que não tem medidas restritivas, eu também posso transitar. Então, são permitidas visitas públicas. Ela é aberta, tá? De forma que a 4ª e a 5ª são apenas as corretas. Por quê? Porque dentro da APA eu tenho pesquisas, né? Sendo que eu tenho um órgão também gestor, normalmente ali vai ser as secretarias do meio ambiente, das cidades ou do estado, né? Tem algumas resoluções do CONAMA ali que vai, ou se for uma área privada, o proprietário vai deixar, né? E ela sempre vai possuir um conselho presidido, isso aqui é um fato. Sempre, qualquer que seja a unidade, principalmente se ela tiver nascente, se ela tiver sobre questões de bacias hidrográficas, ela vai ter um comitê ou um conselho responsável ali observando. Não esqueçam disso, tá? E por que eu falei praticamente todas as unidades? Porque o nosso país, de forma bem específica, né? É um país riquíssimo aí, graças a Deus, de água potável, de água doce. Então, praticamente em todos os lugares eu vou ter algum tipo de nascente. Então, se eu tenho nascente, eu tenho um comitê de bacias hidrográficas, eu tenho conselhos e por aí vai. Certo? Assim fica mais fácil, né? Assim fica mais fácil. A banca, gente, essa aqui não é da banca. Ela não gosta muito de coisa decoreba assim, não. Mas eu achei interessante, porque como a gente já viu duas ontem e hoje, é importante que pelo menos o ano eu reconheça de quando foi deliberada essa lei, ou homologada essa lei, para que eu possa associar aí com a temática dela, né? E aí, ó, a 4ª questão. Qual a lei que institui? Como fiscal ambiental, você tem que saber. Qual é a lei que institui o Sistema Nacional de Unidade de Conservação? Então, pelo ano, pelo menos aqui, neste caso, eu já consigo chegar à resposta correta. Não vou nem esperar vocês responderem, né? Que é a letra E, tá? Então, depois do processo que a gente viu das bacias hidrográficas, né, da Política Nacional de Recursos Hídricos, o primeiro cuidado que o governo, digamos assim, teve, né, que o Estado, melhor dizendo, teve, com relação ao meio ambiente, foi implementar um sistema de unidades de conservação no país. Na prática, eu tenho cuidado com o meio ambiente como eu gostaria de ter? Não. Mas lembra do que é ideal.
né? Não lembra do que está acontecendo, lembra do que é ideal, do que a lei preconiza, certo? E aí nós temos essa lei que foi instituída nos anos 2000. Outras dessas aqui a gente vai estar vendo ainda nesse processo nosso aqui. Tranquila, gente, com relação a 4? Então, aqui é só para vocês lembrarem que, pelo menos, o que a gente vai ler de legislação e resoluções é importante que vocês memorizem, tá? Vamos para a 5ª? Olha que legal. Assinale a alternativa que apresenta a caracterização da zona de amortecimento de uma unidade de conservação. Ah, você não falou disso. Mas vamos lá, por isso mesmo que eu coloquei. Letra A. É uma área de onde as atividades humanas são totalmente proibidas. Letra B. É uma área onde as atividades humanas são livremente permitidas. Letra C. É uma área onde as atividades humanas estão sujeitas a normas e restrições específicas. E letra D. É uma área exclusivamente reservada para a pesquisa científica. E aí? Mesmo que eu não falei para vocês esses termos, mas baseado no conhecimento de vocês, o que seria zona de amortecimento? Eu acho que é a letra C. Eu acho que é a letra A. Pensa no contexto que a gente está estudando, tá? A gente está estudando legislação ambiental, né? A gente já viu que temos profissionais habilitados para o cuidado com esse meio ambiente, que certas situações das atividades para o consumo humano ou não, elas vão ser específicas, elas vão ser observadas, elas vão ser pautadas como infrações, multas ou vão ser permitidas, né? E esse termo, zona de amortecimento, o que seria? Antes de responder a questão, o que vocês acham que seria uma zona de amortecimento? Eu coloquei essa questão de forma... Foi proposital, obviamente, né? Para que a gente pudesse falar desse termo mesmo. Já que eu não apontei para vocês na abordagem teórica. Eu acho que zona de amortecimento é ao redor da zona da unidade de conservação. Isso, Débora. Exatamente. Porque, gente, sempre quando a gente tem uma unidade de conservação, ela vai estar num processo de limite territorial, certo? Que pode estar ali sobre um determinado estado, sobre algum município ou sobre os dois, e aí a União tem que dar conta disso, não importa. Mas se existe uma unidade, ela existe um limite territorial, assim como a gente tem o nosso limite de estado, né, na federação. Então, a zona de amortecimento, pensando na ótica aqui de conceitos ambientais, que está lá no capítulo 1 dessa lei, ela visa o quê? Justamente regular essa entrada e essa saída humana e esse consumo. Por quê? Porque a gente sabe, pensa comigo, sempre que eu tiver, quanto mais eu tenho ação humana, mais impactos eu vou ter nesse meio ambiente, correto? Não estou dizendo que esse impacto vai ser sempre negativo, pode ser que seja positivo também, não vamos pensar de forma errada o tempo todo, tá? Mas o fato é que onde há população humana convivendo ali num meio ambiente que já tem a existência de uma unidade de conservação que visa esse processo de proteger os recursos naturais, logicamente, se eu tenho ação humana, eu tenho algum impacto. Mesmo que não seja negativo, mas eu tenho uma mudança, um impacto, uma alteração, né? Então, a zona de amortecimento é exatamente isso que você colocou. É uma região em que os órgãos deliberativos, ou seja, o CONAMA, o Ministério do Meio Ambiente, o ICMBio e o IBAMA, principalmente, que estão gerindo aquela área, monitora para saber ali quais são as ações humanas que estão sujeitas às normas e restrições, certo? Visando minimizar esse impacto, tá ok? Então, de fato, quando eu vou para as questões, alguém aí já falou que era a C, não foi isso? A 5ª é a letra C.
Por quê? Porque uma área onde as atividades humanas estão sujeitas a um processo de monitoramento, a normas e restrições específicas. Não que isso seja cumprido na íntegra, tá? Estou dizendo que não é também, né? Nós temos excelentes profissionais aí nesses órgãos, né? A gente está lutando, inclusive, para ampliar. Vai vir concurso aí, além do que vocês estão tentando, né? Para o IBAMA, para o ICMBio. Por quê? Porque estamos sujeitos às normas e restrições do monitoramento, certo? Então, a letra A não é, porque não é uma área também onde estão totalmente proibidas. Isso vai depender da categoria da unidade de conservação. Então, se estivesse pedindo, assinale a alternativa que apresenta a caracterização da zona de amortecimento da estação ecológica. Aí poderia descer a letra A, mas falou aqui de forma geral, então não é. Entendeu? Entendi. Letra B, é uma área onde as atividades humanas estão livremente permitidas. Também não, né? Se existe um processo, aí é uma questão até racional, essa que é a mais errada que tem. Se existe uma unidade de conservação, é porque eu preciso proteger alguma coisa ali. Basicamente, eu vou proteger o quê? Os meus recursos naturais. Então, não é o livremente permitido por humanos, né? Eu tenho uma certa restrição. Letra D, algo exclusivamente de novo, é uma área exclusivamente reservada para a pesquisa científica. Não, eu não tenho uma área exclusivamente reservada em nada para nós, tá? Então, por eliminação, eu já chego na letra C. Tranquilo? Podemos seguir? Pode. Gente, eu sei que às vezes é chato esse movimento e tudo, mas assim, é resolvendo questões e pensando dessa forma que a gente consegue acertar mais. Né? É melhor assim. Dá para decorar assim, né? Dá para decorar assim? Dá. Que bom, né? Eu fico feliz. Então, gente, inclusive, é uma dica que eu falo, né? Eu não vou dar conta de ajudar vocês para as outras áreas do conhecimento, porque a proposta de fato foi só para o específico, só para esse item, mas fica a dica, né? Dê uma abordagem teórica no português, por exemplo, nas outras áreas, mas foque em questões, porque em questões é que você vai errando e glorifique a Deus que está errando agora, porque quando você erra, você compreende também o porquê que você errou. Né? E aí você está no caminho certo para chegar no dia da prova lá e arrasar. Certo? Sexta questão. Analise a alternativa que apresenta o que caracteriza o extrativismo. Também não falei com vocês, mas está lá. De acordo com o texto da Lei 9.985 de 2000. Letra A. O que seria extrativismo? A exploração intensiva de recursos naturais. Letra B. A coleta e extração indiscriminada de recursos naturais. Letra C. A exploração de recursos naturais não renováveis. E letra D. A coleta e extração sustentável de recursos naturais renováveis. E aí? Qual que tá certa? Eu acho que é a letra D. Débora, né? Que acha? Uhum. Dai também? Lucas também? Vocês estão muito quietinhos. Tô analisando. Pensa aí nas ações que você já vê nos jornais, no que o Jornal Nacional já falou sobre a questão do meio ambiente, que para quem assiste, né? O que seria extrativismo? Às vezes tem conceitos, gente, que a gente nunca viu, mas quando a gente para pensar, vai por isso também. Sempre olha o que a palavra está querendo dizer, tá? Às vezes ajuda. No caso nosso aqui, da parte de biologia, de ciências ambientais, sempre ajuda. Se eu falo extrativismo, está dizendo que eu estou o quê? Extraindo alguma coisa. Extraindo o quê aqui? Dai concorda com Débora ou discorda? Eu acho que é a letra D também. Pronto. Então, se eu estou extraindo algo, tá? Extrativismo, eu estou extraindo algo. Pensando no contexto ambiental, eu estou extraindo algum recurso. Né? Algum recurso vegetal, algum recurso animal.
ou alguma outra coisa que tem natural ali que eu preciso para o meu consumo, para minha para minha, fugiu a palavra, produção, para minha produção. Então, o que acontece? O extrativismo eu tenho como ter uma exploração intensiva de recursos naturais? Não, porque a unidade de conservação justamente existe para não ser de forma intensiva, mas de uso sustentável. Eu consiga regular isso aí para deixar um pouco lá, para ela se regenerar e garantir que essa produção continue e garantir que perpetue para gerações futuras, né? O conceito de sustentabilidade que a gente sabe. Então, a coleta e extração indiscriminada, ou seja, de qualquer jeito, sempre podendo tirar tudo da natureza? De forma alguma, também não. Então, a letra A e a letra B, muito errada, tá? Posso ficar entre letra C e letra D. Só que aí eu tenho uma diferençazinha, vou estudar lá biologia básica, tá? Lá no meu 6º ano, também 7º ano, e ensino médio, a gente tem uma diferença de recursos naturais renováveis e não renováveis. Como a própria palavra já remete, já ajuda, renováveis aquilo que se renova com o tempo, aquilo que a natureza tem o poder de se regenerar com facilidade, né? Então, a exploração de recursos naturais não renováveis não se trata de extrativismo, porque se não é renovável, como é que eu vou extrair isso? Se eu estou dentro de uma unidade de conservação, pensando na ótica da lei, tá? A lei aqui também já foi estratégica, a questão foi pensando, por que eu não vou botar o que ela faz? Já para poder impedir de eu, para quem não conhece, né, responder. Então, de fato, é a letra D, tá? O extrativismo, ele tem a coleta e a extração de forma sustentável, ou seja, equilibrada, garantindo para gerações futuras aí dos recursos naturais renováveis, certo? Dentro das unidades de conservação. Por quê? Porque a minha legislação tem falando de unidades de conservação. Tranquilo? Podemos seguir? Podemos. Hoje te estendeu mais, né? Um pouquinho o nosso horário, mas vai valer a pena. 7. Os recursos naturais podem ser considerados como aqueles cuja reprodução não pode ser feita pela atividade humana. Assim, podem ser utilizados ou geridos, mas não produzidos. Portanto, a sobrevivência de todas as espécies, inclusive da espécie humana, está associada ao bom funcionamento do meio ambiente e das suas relações. Nesse sentido, assinale a alternativa correta referente à Lei 9.985 de 2000, que dispõe sobre a unidade, tá? Ele quer saber a unidade, a alternativa correta, baseada nesse conceito que ele trouxe aqui, que em resumo é o quê? Sustentabilidade. Às vezes também essa dica é importante. Quando vem questões assim contextualizadas, você tem que identificar o conceito que ele está falando. Então, aqui ele veio falando de sustentabilidade, que é um conceito que está pautado lá no capítulo 1 da lei, certo? Então, letra A. A conservação nas leis brasileiras significa a integridade e perenidade dos recursos naturais. O termo se refere à proteção integral, à intocabilidade. A preservação se faz necessária quando há risco de perda da biodiversidade, seja de uma espécie, um ecossistema ou de um bioma como um todo. Letra B. A disponibilidade dos recursos naturais é limitada no tempo e no espaço, de forma que realizar uma boa gestão dessa base de recursos naturais é fundamental para garantir a capacidade de produção de riquezas a longo prazo. A criação de unidades de conservação, áreas especialmente criadas pelo poder público com o intuito de, entre outras finalidades, proteger recursos naturais relevantes, é uma das formas mais efetivas à disposição da sociedade para atender essa necessidade. Letra C. Gente, aqui já bota mesmo para a gente cansar e esquecer o que foi que viu lá no enunciado, tá? As unidades de conservação contribuem de forma efetiva para enfrentar um dos grandes desafios contemporâneos, a mudança climática. Dessa forma, as unidades de conservação constituem espaços protegidos intocáveis, apartados de qualquer atividade humana. Letra D. O refúgio de vida silvestre tem como objetivo proteger ambientes naturais onde
se asseguram condições para a existência ou reprodução de espécies da fauna residente. O refúgio de vida silvestre é constituído por áreas desapropriadas, sendo administrada pelo órgão responsável. A visitação pública e pesquisa científica estão sujeitos às normas estabelecidas pelo órgão responsável por sua administração. Aí você fala assim, ô professor, eu já esqueci tudo. Como é que pode isso? Mas vamos voltar lá, tá? Leia a questão e volta. O que está pedindo aqui? Sustentabilidade. Qual é a alternativa que vocês acham que aponta melhor sobre a sustentabilidade? Que melhor descreve o que seria esse conceito? Lembrando que esse conceito está lá na parte do capítulo 1 da lei. Brigue comigo não, é porque eu sei que vai cair questões assim, então a gente tem que pensar. O que seria o conceito de sustentabilidade? Dá uma olhadinha no material. Eu acho que é a letra D, só que eu estou em dúvida ainda se é ou não. Quem falou foi Débora ou Dai? Eu me perdi aqui. Foi eu. Eu também acho que eu acho que é a letra D. Só que a gente lendo assim, dá para dar uma perdida no material. Dá mesmo. Aqui é para vocês revisarem depois, mas vamos lá. O conceito de sustentabilidade está em pauta, tá? Aí, letra D. O refúgio de vida silvestre tem como objetivo proteger ambientes naturais, onde se asseguram condições para a existência ou reprodução de espécies da fauna residente. Até aqui é ok, mas não é só a fauna. Tem uma flora, tá? Não esqueça É isso que eu estou em dúvida. biodiversidade envolve os dois. Também. Então, por aqui você já tira, tá? O refúgio de vida silvestre é constituído por áreas desapropriadas, sendo administrada pelo órgão responsável. Não, eu posso ter também, inclusive, corredores ecológicos, que a gente chama, né? Que são um local de refúgio de vida silvestre para eles transitarem de um ponto a outro, até porque algumas espécies, principalmente da própria fauna, se reproduzem diferente do local que habita, né? Então, ele é constituído por áreas apropriadas também, por áreas protegidas, por fazendas, né? Por empresas que têm áreas verdes. Então, não é constituído por áreas desapropriadas, certo? Mas pode acontecer de ser... Claro que a ideia, o ideal é que seja um refúgio realmente por áreas desapropriadas, mas a gente não consegue isso, né? Devido à questão do capitalismo. Sendo administrada pelo órgão responsável, ok, sempre é, né? Normalmente IBAMA ou ICMBio. A visitação pública e pesquisa científica estão sujeitas às normas estabelecidas pelo órgão responsável por sua administração. Ok, mas por conta desses dois contextos aqui, né? Não é só fauna, é flora também. E por ser área apropriada, está errado. E, na verdade, também não responde ao que a questão pediu. Porque a questão pediu para eu relacionar, dentre as alternativas, o que é sustentabilidade. Falei de sustentabilidade aqui? Falei de uso de recursos naturais? Não. Falei de outras questões associadas aí ao meio ambiente. Inclusive, a gente vai ver em outra legislação. Tranquilo? Então, não é a letra A. Não é a letra D, perdão. Qual que vocês acham que é agora? Eu acho que é a letra B. Letra B. Ficou mais lógico agora a letra B, né? Então, de fato, pensando na sustentabilidade, tá? No conceito que trouxe lá no enunciado, é a letra B. A disponibilidade é limitada no tempo e no espaço, ó. De fato, estou falando de recursos aqui não renováveis, né? Ou, aliás, limitada no tempo e no espaço. Eu estou falando de recursos que são renováveis, mas que precisam dessa questão de regenerar com o tempo, com as condições mínimas do espaço, de forma a realizar uma boa gestão dessa base
e é fundamental para garantir a capacidade de produção de riquezas a longo prazo. Então, a longo prazo, ó, sustentabilidade de novo, certo? As unidades de conservação são criadas pelo poder público, isso aqui está tudo disposto na lei. Então, é a letra B. Vamos só entender por que aqui não é A nem a C? Letra A. Conservação nas leis brasileiras significa a integridade e perenidade dos recursos naturais, tá? O termo se refere à proteção integral, à intocabilidade. Minhas unidades de conservação, minha sustentabilidade. Para ter sustentabilidade, eu preciso deixar intocável? Não. Eu posso tocar, eu posso utilizar do recurso enquanto ser humano, eu posso consumir, desde que seja de forma consciente, né? Adequada. Da mesma forma, a letra C vem falando que as unidades de conservação contribuem de forma efetiva para enfrentar um dos grandes desafios contemporâneos, até aqui tudo bem, a mudança climática. Eu falei alguma coisa na lei sobre isso? Não. Eu não falei, eu não associo sustentabilidade somente às questões climáticas, apesar de estar muito em alta hoje, né? A gente está vivendo uma situação caótica, mas a legislação em si, ela não vem pautando especificamente voltado para isso, que a sustentabilidade seja para garantir a perpetuação da espécie humana, para controlar essas questões dos fenômenos naturais e o clima. Não, né? Então, ela também não se constitui um espaço intocável, apartado de qualquer atividade humana. Não, apartar é retirar, né? Não, pelo contrário, inclusive na própria estação ecológica, que não é permitida a visitação, mas ainda assim eu tenho uma atividade humana de baixo impacto, porque eu realizo pesquisas científicas lá, né? Então, essas percepções, tá, gente, das questões, vai em cada vírgula, em cada detalhe aí das frases, das orações que estão discriminadas, para que vocês possam interpretar da melhor maneira possível. Vamos lá, estamos quase finalizando. Tenha força. Segundo a Lei 9.985, questão 8, que dispõe sobre o Sistema Nacional de Unidade de Conservação, a unidade de conservação, que tem como objetivo básico a preservação de ecossistemas naturais de grande relevância ecológica e beleza cênica, tá? Possibilitando a realização de pesquisas científicas e o desenvolvimento de atividades de educação e interpretação ambiental, de recreação em contato com a natureza e de turismo ecológico, é denominado o quê? Ou seja, apesar da gente não ter condições de gravar isso na íntegra, mas separando lá as categorias que a gente viu, qual dessas que vocês acham que tem essa abrangência? Letra A, estação ecológica. Letra B, monumento natural. Letra C, parque nacional. Letra D, refúgio de vida silvestre. E letra E, reserva biológica. Eu comentei com vocês sobre esta. Qual que vocês acham que é? Onde é que eu tenho turismo ecológico? Eu acho que é a letra C, Parque Nacional. Débora e Dai também. Eu acho que Lucas. É letra D. Ou letra C. Sem medo de ser feliz, tá? Apesar de eu não ter visto as especificidades das outras, tá? Eu espero que vocês tenham condição de ler dentro do nosso pouco tempo, mas é isso, baseado no pouco que eu falei aqui, no entendimento da lei, né? Então, eu tenho grande relevância ecológica, eu tenho educação e interpretação ambiental, inclusive os órgãos municipais gostam muito de desenvolver essa questão de parques ecológicos, né? Parques nacionais, parques, porque esse nome parque dá essa ideia justamente de ter um contato com a natureza, de nós seres humanos ter uma recreação, de ter uma atividade mais turística, certo? Então, não é as demais por conta disso. Tem que sempre associar com o que pediu a questão. Vamos lá, questão 9. A criação de unidades, criação, capítulo último, tá? Capítulo 4. A criação das unidades de conservação ambiental de proteção integral ou de uso sustentável, ou seja, está falando das duas categorias, está prevista na legislação, na Lei 9.985 de 2000, a qual dispõe, em regra, a
necessidade... Cadê? Isso mesmo. Em regra, há uma necessidade de consulta pública que permita identificar a localização, a dimensão e os limites mais adequados para tanto, ou seja, para criar. Eu penso que não existe ainda. Não obstante, a lei estabelece 2 exceções para as quais não há obrigatoriedade de realização de tal instrumento de participação social. Essa aqui é mais difícil, tá? Mas pensa aí, quais são as exceções que a lei coloca para que não haja um contato de participação social, ou seja, não há atuação do comitê, dos conselhos, não precisa dessa atuação toda dos órgãos. Letra A, estação ecológica e reserva biológica. Letra B, Parque Nacional e Refúgio da Vida Silvestre. Letra C, Monumento Natural e Floresta Nacional. Letra D, Reserva Biológica e Reserva de Desenvolvimento Sustentável. Letra E, Refúgio da Vida Silvestre e Reserva de Fauna. Uma dica aqui, mesmo que eu não conheça, é você identificar a qual está associando cada um. Então, ó, a primeira está falando sobre a criação de proteção integral, tá? Depois está falando de uso sustentável. Então, aqui tem os 2 exemplos nas 2 questões. Qual que vocês acham que é? Questão 9. Eu sei que essa é difícil, né? Mas aí... Essa aqui vocês até poderiam errar, né? Porque a gente também não tratou com tantas especificidades aqui. Eu estou em dúvida entre a letra B e D. Mas eu acho que eu vou ficar com a letra D. E daí? Não custa nada errar. Letra D. Também? Também. Errou. Essa aqui foi errada. Imaginei. Qual é? Mas essas estão no direito. É a letra A. Tá? Mas vamos lá. O que acontece aqui? Vamos voltar ao enunciado da questão, ó. A primeira, eu pedi uma unidade de proteção integral. Não necessariamente ela coloca respectivamente, tá? Mas eu sempre gosto de trabalhar nessa observação. Então, a primeira, ela vem pedir uma reserva de proteção integral, tá? Então, proteção integral, eu tenho que visar a questão do cuidado com os recursos na sua globalização. A reserva biológica tem disso. Não estaria errado esse primeiro ponto, certo? Mas, se eu for pensar no uso sustentável, não é só a reserva de desenvolvimento sustentável que tem uso sustentável, certo? Então, por isso, eu já poderia também riscar, de fato, a letra D. Porque o segundo exemplo que ele pede aqui não responde a essa questão de ser uma unidade de uso sustentável. Vocês entenderam o que eu falei? Aí eu já, por eliminação, tirava, certo? A estação ecológica, ela tem esse modelo aí de proteção integral, inclusive proteção integral mais restrita, né? E a reserva biológica, ela é esse exemplo também de uma unidade de uso sustentável, certo? Então, a letra B, Parque Nacional, ó, ele é uma proteção integral, mas não é fechado. E aí, essas especificidades, meus amores, só mesmo dando uma lida, né? No material não tem jeito, é preciso estudar a lei seca, certo? Mas, olha, vamos voltar à dica aqui da questão também. O que ela pediu, ó? Não esquecer do enunciado. Nunca esquecer. Qual dessas não há uma obrigatoriedade de realização com a participação social? Para formar uma estação ecológica, gente, eu não preciso ter uma determinação das pessoas. Não são as pessoas que vão partir, vão dizer assim, eu preciso proteger esse ambiente aqui, ou eu não vou proteger. Não, isso parte estritamente do poder público. É ele que vai falar, ó, esse lugar aqui está tendo uma fauna ou uma flora ou uma biodiversidade endêmica, ou seja, ela só acontece nessa região. Está tendo situações aqui de extinção, né? Isso aqui eu tenho
muitas espécies que precisam transitar aqui, tem que ser um corredor fechado, tá? Então, quem vai decidir isso são os órgãos deliberativos na representatividade do poder público. Então, a participação social aqui, ó, ela é irrelevante, tá? Então, isso aqui também vocês têm que dar um destaque, que foi o que a questão pediu. Então, já pela estação ecológica, que é visando justamente essa proteção mais fechada, que ela dá condição para um contato humano, justamente para a pesquisa científica, né? Para a pesquisa acadêmica, eu já poderia também chegar à alternativa correta. Tem esse viés também, certo? Claro que aqui eu não estou desconsiderando a questão de vocês, é preciso ter uma leitura um pouco mais acurada da lei, né? Então é bom que vocês façam essa leitura aí do material que eu mandei para vocês, tá bom? Da lei seca, que a gente chama, né? Tranquilo, meninos? Entendeu a lógica? Sim. Não necessariamente eu acho que vão ter questões nesse nível, né? Mas fica a dica aí também de observar essas questões, certo? Vamos lá para a 10ª. Para a gente encerrar hoje, né? Descansar a mente e compreender como é que eu vou estudar de novo. As estações ecológicas, as reservas biológicas e os parques nacionais são exemplos de áreas que, na legislação ambiental, sendo denominadas aí de qual categoria? Unidade de uso sustentável, unidade de proteção integral, patrimônio biológico nacional, patrimônio histórico nacional e áreas de uso compartilhado. E baseado nos termos que a gente viu, a gente já vai por eliminação, né? Quais as duas alternativas que eu tenho que ficar? Unidade de proteção integral e unidade de uso sustentável. Pronto. Letra Então, aqui, pelo menos, eu tenho que chegar já ficar nessas duas de cara, pelo pouco que vocês viram comigo, tá? Se tiver questões nesse sentido na prova, eu tenho que estar pelo menos nesse nível aqui. Mas agora, para eu acertar, para eu garantir meus 4 pontos. E aí? As estações ecológicas, a gente viu que elas são o que mais restritas. As reservas biológicas também. Se eu sou mais restrita, ela é o quê? Unidade de proteção integral. Porque eu preciso ter um cuidado maior com os recursos que ali estão presentes. Certo? Tranquilo? Tudo certo. Tudo certo. Então, é isso. Pela dinâmica aqui, eu percebi que vocês iam errar só 2 de 10 questões. Não é isso? Tá normal. Tá tranquilo. Principalmente que a gente está considerando e partindo de um ponto de estudar do zero e que vocês me relataram que não tem contato com o conteúdo. Então, ó, é isso aí que eu quero de vocês, arrebentar essas vagas, né? Sejam aí para vocês que estão estudando, certo? Então, amores, amanhã a gente tem uma pausa, né? Encontro com vocês de novo na quinta, é isso? Serão 7 momentos, assim, para a gente poder garantir. Então, amanhã, não descansem tanto, né? Estuda outra área, dá uma pesquisada em outras coisas, porque logo, logo chega a prova. Logo, logo chega junho e vai passar, é só uma fase. Tá bom? Boa noite, dorme com Deus, até mais. Boa noite para vocês também. Tchau. Tchau.